Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs, aqui de nossa paróquia São Sebastião de Ipu, as comunidades que pertencem à nossa paróquia. Seja muito abençoado a sua sexta-feira. E a você de outras localidades do Brasil que também tem nos acompanhado, dado o seu retorno. Muito obrigado. A sua presença é muito importante aqui para nós. Você também faz parte de minha família. Obrigado a você que nos acompanha também pelas ondas do rádio. Que nossa sexta-feira seja muito abençoada. Iniciemos o nosso momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Evangelho de hoje é narrado por São Lucas, capítulo 11, versículo 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando o demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada, então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, ainda existe gente que não acredita no demônio. Nem tudo é demônio. Existem casos hoje em dia que nós sabemos pela ciência, pela parapsicologia, pela psicanálise, e é nova, a ciência é nova, mas ajuda a entender alguns casos que precisam de tratamento, terapia, etc. Por outro lado, do ponto de vista espiritual, existem situações que precisa a presença do padre exorcista, por isso que na Igreja Católica existe padres exorcistas. E, em alguns casos, a pessoa deve se dirigir até a cúria diocesana de sua diocese ou arquidiocese para buscar informações. Quando necessário, o bispo indica, caso naquela diocese ou arquidiocese não tenha um padre exorcista, ligando para a cúria diocesana, o bispo vai indicar alguém se não tiver. Tendo o padre exorcista, quem vai dizer se é demônio ou não é a família ou algum conhecido, levantar hipóteses, não. É o padre que é preparado, que é exorcista, que já atende casos e sabe discernir se é ou não uma situação espiritual, preternatural e assim por diante. Mas é o padre quem vai averiguar, que vai avaliar a situação para ver se há necessidade ou não de fazer exorcismo ou simplesmente uma oração de libertação. E vale dizer que o sacramento da reconciliação, digamos,
é mais poderoso do que um exorcismo, porque o exorcismo é simplesmente orações de libertação para afastar o mal. Já o sacramento da reconciliação nos santifica, nos purifica. Por isso que é mais poderoso, porque o exorcismo é um sacramental e o sacramento da reconciliação é um sacramento que nos santifica. Por isso que em alguns casos se pede de imediato que a pessoa faça uma boa confissão. Cada caso é um caso, mas existe casos em que a pessoa, ao buscar o sacramento da reconciliação, viver de forma coerente sua vida cristã, não vai sentir mais as reações do inimigo, se for supostamente um caso de exorcismo. E é pelo dedo de Deus, é pela ação do Espírito Santo que o mal é expulso. Quando a pessoa acolhe o próprio Deus, a pessoa de Jesus, o seu reino, quando a pessoa começa a amar, perdoar, assim o reino vai sendo gestado, Cristo vai reinando em sua vida. Portanto, Jesus e sua prática nos colocam diante de uma opção vivencial. Ou escolhemos viver pela vida ou optamos pela morte, pelo mal. Cada dia temos que escolher um dos caminhos. Entretanto, existe uma opção, decisão com a qual precisamos moldar o nosso comportamento de relação com Deus, as pessoas, nossa casa comum. Quando escolhemos seguir Jesus e seu projeto, nós nos decidimos por um caminho de luta contra o mal. Não existe chances do bem e do mal conviverem em harmonia. Um trapaceia o outro. É o que temos na base do contexto de Lucas 11, 15 a 26, do qual temos o presente versículo para nossa meditação. O reino de Deus está entre nós, no nosso meio e de forma muito sutil. Se não o enxergamos nas apoteoses da vida, ele está como fermento germinando a vida. Às vezes, achamos que o mal está vencendo por causa de suas manifestações contra a vida. O mal se manifesta nas pessoas, nas estruturas arquitetadas para lhe servirem e lhe prestarem culto. As estruturas que defendem a morte e se colocam na destruição de nossa casa comum e da vida das pessoas mais fracas e excluídas se opõem à presença do reino de Deus. Mas Jesus fala de alguém mais forte. É Ele mesmo que veio destruir o mal, a morte e o pecado. Com seu sangue, pelo poder da Santa Cruz. Por isso que dizia nosso Pai São Bento na sua oração, que a cruz sagrada seja minha luz. A ação de Jesus é pela vida. Reformulação do jeito primeiro de ser e garantia da mão de Deus que anima a sua missão. Aí nós podemos perguntar, como se deixar agir pela ação do dedo de Deus na atualidade? Com tantos sinais de morte, aborto, eutanásia, violência física, as forças da natureza atuando sobre nós, as divisões na família, tanta separação em virtude do divórcio, a pobreza material e tantas outras situações. Pois bem, quando temos consciência do porquê estamos na caminhada do reino de Deus, tudo se torna mais fácil. Diante das manobras do mal que nos assustam e às vezes nos assolam, nossa atitude deverá ser sempre iluminada pela luz da oração e da sabedoria de Deus. Palavra de Deus e nossa vida de prática religiosa nos permitirão encontrar as respostas em forma de atitudes para expulsarmos os demônios que poderão querer nos intimidar. E na igreja nós temos elementos eficazes: o sacramento da reconciliação, a oração do rosário, que é um combate contra as forças do mal, as penitências e mortificações que nos ajudam a nos disciplinarmos
como hoje, por exemplo, que é o dia de abstinência, a visita aos enfermos que nos faz nos depararmos com nossa fragilidade, a meditação diária da Palavra de Deus, tudo isso e muito mais que o Espírito Santo vai nos suscitando. Que Deus nos ilumine para que busquemos o triunfo do Imaculado Coração de Maria e de Jesus neste mundo criado por Deus, e que possamos cooperar com o projeto salvífico de nosso Senhor. Que Deus ilumine a cada um de nós neste dia, e eu vos abençoo, amados irmãos e irmãs, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!